se eu te contar que o fungo que causa toda aquela confusão na série The Last of Us existe e é usado na vida real em pessoas transplantadas? Vem comigo que hoje eu te conto, tintim por tintim, o papel dos fungos no nosso dia a dia. Se você gosta de séries e de jogos, já deve ter ouvido falar no sucesso de The Last of Us. A primeira temporada foi exibida na HBO até o fim de março e se passa no mundo pós-apocalíptico depois de uma pandemia causada por um fungo, o Cordyceps. Essa pandemia é causada pelo Cordyceps, que é um fungo que existe, mas hoje se chama Ophiocordyceps, trouxe aí um questionamento pra gente. Será que nós, hoje, no nosso mundo, podemos ser vítimas de uma pandemia como esta? Bom, eu fui apurar e descobri muito mais do que isso sobre os fungos com o professor Luiz Henrique Rosa, do Departamento de Microbiologia da UFMG. Vem cá que eu te conto. Os fungos são os seres vivos do reino fungi, que é extremamente diverso e está em todas as regiões do planeta, mas principalmente nas tropicais, onde eles têm um ambiente mais favorável para se multiplicarem. Tá, mas eles representam algum risco para a gente? Bom, antes de responder a essa pergunta, o professor Luiz Henrique Rosa me explicou que é importante a gente entender exatamente a função dos fungos na nossa vida e como eles são importantes. E essa função é basicamente decompor matéria orgânica. Essa decomposição transforma a matéria orgânica em inorgânica até chegar ao mineral. E sem esse processo a gente não teria nada no mundo hoje. É esse processo, esse papel do fungo que completa o chamado ciclo do carbono, que envolve também os vegetais, estes que transformam a matéria inorgânica em orgânica. A grande maioria das espécies de fungos são benéficas para os seres humanos e para o meio ambiente justamente por conta dessa função decompositora que eles exercem e pela produção de substâncias que são usadas em uma série de áreas que beneficiam a gente de várias formas. Quer exemplos? A penicilina, lembra dela? O primeiro antibiótico conhecido é uma substância produzida por algumas espécies de fungos que pertencem ao gênero Penicillium. Vários deles produzem substâncias imunossupressoras, como é o caso do Ophiocordyceps, que produz a ciclosporina. Essa substância é usada em pessoas transplantadas para impedir que o sistema imune rejeite o novo órgão, mas ele ainda tem um efeito inverso, de turbinar a imunidade se consumido na dose certa. Tá vendo essas formigas tomadas pelos fungos? Pois é, na Ásia existe o costume de comer esses insetos infectados pelo Cordyceps para aumentar a imunidade. Claro que não é um costume muito seguro, né? Os fungos ainda são usados em outras funções, como alimentos ou componentes de outros materiais. O professor Luiz contou que existe um estudo sendo feito com o micélio dos fungos para o uso deles na fabricação de tijolos, de caixas protetoras para substituir o isopor e até de couro alternativo. E ó, tem uma curiosidade aqui para você. O maior ser vivo do mundo é um fungo. A Armillaria amelia é um cogumelo com mais de 1 quilômetro de área. Bom, mas voltando aos riscos. Apesar de a maioria dos fungos serem benéficas, apresentarem benefícios ali para o ser humano e para o meio ambiente, existem alguns que podem prejudicar a gente de algumas formas. Alguns já são conhecidos há um tempo, tanto que existem medicamentos para combater os problemas causados por eles. Esse é o caso do Histoplasma capsulatum, que causa a histoplasmose e está no excremento de alguns morcegos em cavernas. E tem algumas espécies de um gênero que causa problemas na soja e na produção de outros vegetais, por exemplo. E existem ainda os fungos venenosos, que produzem toxinas que fazem mal para o nosso corpo, como os cogumelos tóxicos e alucinógenos. Mas alguns outros estão surgindo e desafiando os sistemas de saúde ao redor do mundo, que é o caso da Candida auris, por exemplo. Esse fungo é uma levedura resistente a todos os antifúngicos conhecidos e pode ter chegado aos humanos por conta do aumento da temperatura do planeta e da destruição do habitat natural dele. Tá, mas quais são os riscos de uma pandemia? Bom, vamos começar com uma notícia boa. A temperatura corporal do ser humano já é uma barreira importante para a colonização dos fungos. Enquanto o nosso corpo normalmente está ali a 37 graus, a maioria dos fungos cresce ali até 25 graus, o que é uma diferença importante. O grande problema é que com as mudanças climáticas e a temperatura do planeta como um todo aumentando, os fungos podem começar a se adaptar a temperaturas maiores até chegar num ponto em que vão crescer a 37 graus. Mas não precisa se desesperar, não. O professor explicou que além dessa temperatura, tem outros mecanismos que são bem importantes, necessários para que esses fungos consigam colonizar o corpo de um ser humano. Uma outra questão que pode trazer problemas com fungos é o desmatamento e outras alterações no meio ambiente, que acabam desequilibrando o habitat natural onde eles vivem em equilíbrio há séculos e obriga esses fungos a procurar outros lugares para colonizar e sobreviver, como o nosso corpo. E aí, entendeu?